Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Papai nos concedeu. Mais uma sexta-feira, né? A semana passou rapidinho, Deus nos guardou, nos sustentou, nos proveu de todas as nossas necessidades. E por isso nós somos gratos, porque não tem a ver com o fato de que nós merecemos, porque nós não merecemos. Tem a ver com a graça dele. Graças a Deus, ele nos alcançou com seu amor incondicional e nos salvou por meio de seu Filho, Jesus. Amém? Hoje nós temos 5 capítulos para meditar. Eu fiz as contas deixando 4, só que eu não tinha me atentado que a nossa leitura vai de Atos 1 ao 4, né? Então, por isso, eu acho que foi na segunda-feira. Então, por isso, hoje a gente tem que terminar até o 13 para a gente conseguir finalizar, estar em dia com o nosso plano de leitura. Portanto, vamos meditar de 5 capítulos preciosos, profundos e muito intensos do início da igreja, né? Da igreja do primeiro século. Então, infelizmente, eu vou ter que ser mais superficial, por mais difícil que seja, mas eu creio que o Espírito Santo vai me conceder graça para isso. Portanto, eu preciso orar, né? Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo é para ti, tu é a glória, teu é o reino, para sempre, Senhor, pelos séculos e séculos. Amém. A glória seja dada ao Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, de todo aquele que nele crê, que não vai perecer, que não vai ter morte, porque ainda que morra, viverá. Senhor Jesus, é por ti, tua palavra é tua, é tudo sobre ti, Jesus, é tudo sobre você, nosso amigo, nosso Deus, nosso Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nessa tarde, revela-nos por meio do teu Espírito, ensina-nos a tua palavra é a verdade, santifica-nos na verdade, Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo, conduza toda essa live, conduz os que vão assistir depois, conduz os que vão ver mesmo talvez daqui a um ano esse vídeo. Faça, Senhor, com que a revelação da tua palavra seja, Senhor, atual para a vida de cada um. Que o Senhor possa fazer com que eles compreendam, Senhor, como colocar de maneira prática todos os princípios, Senhor, que vão ser falados aqui. E que nós estejamos, Senhor, sob a direção, soberania do Senhor. Que nós estejamos sendo guiados e conduzidos pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém! Sejam bem-vindas, minhas amadas. A Chiquinha que já entrou e a minha querida Ivonete. Beijo pra vocês, já chegaram aqui. Vamos lá então? Hoje nós vamos começar um capítulo muito forte, né? Que já vai falar sobre a conversão de Saulo. Meu Deus, ontem eu falei um pouquinho sobre isso, né? Sobre como Paulo como é que é a frase que eu falei, gente? Deixa eu abrir ela aqui de novo. Ele foi de... Deixa eu achar ela aqui. Cadê tô no WhatsApp do meu marido. Achei. Saulo foi... Deixa eu ver se eu acho. De inimigo mortal a defensor apaixonado. Meu Deus, vamos ver a conversão desse nosso irmão. Deixa eu cumprimentar a Elizabeth que já entrou aqui. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe, viu? Hoje nós vamos até o 13 de Atos e o capítulo 9 vai começar falando sobre como Saulo, e a Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte aos discípulos do Senhor. Então nessa minha versão fala que ele tinha ânsia, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor. Ele vai procurar o sumo sacerdote e ele vai pedir cartas para sinagogas em Damasco para solicitar lá nas sinagogas. Os sacerdotes dariam cartas para Saulo aqui, né? E quando ele estivesse indo lá para Damasco, ele iria apresentar as cartas nas sinagogas para que elas pudessem cooperar com a prisão de todos os seguidores do caminho. Oi, mãezinha, que bom que você tá aqui. Eu ia te ligar hoje, mas eu falei, vou deixar para ligar quando chegar lá em casa. E acabou que não te liguei. 4 vendo a live, que bênção. Deixa eu mandar um beijinho para dona Leni. Espero que a senhora esteja bem, que Deus abençoe a senhora. E para essas 2 pessoas que estão aí também, que Deus abençoe vocês, viu? Eu escrevi aí, gente, no texto, no comentário, essa palavra caminho com letra maiúscula. Muitas vezes em Atos nós vamos ver os seguidores de Jesus sendo chamados de os seguidores do caminho. E isso é muito lindo, gente, porque Jesus Cristo é
o caminho. E é assim que eles se chamavam naquela época. Nós vamos ver hoje mesmo que lá em Antioquia os discípulos vão ser pela primeira vez chamados cristãos. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa esse termo cristão. Mas eu acho lindo como que Paulo vai se referir, e Lucas narrando, né, também aqui vai se referir aos discípulos de Jesus como os seguidores do caminho. Repare quando você estiver lendo Atos, isso é maravilhoso, gente. Jesus é o caminho. Ele é o caminho para a alegria, ele é o caminho para a paz, ele é o caminho para a reconciliação com Deus. Ele é o único caminho, o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós somos seguidores de Jesus, nós somos seguidores do caminho. Amém? Sossô, seja bem-vinda. A Rose está aqui conosco também. Deus abençoe vocês. Que bom estar com vocês aqui, gente. Que bênção. Hoje é uma sexta-feira, né? Nós vamos meditar em 5 capítulos da Bíblia aqui. Vamos aprender muita coisa, colocar em prática. E durante o final de semana nós vamos continuar lendo Atos. Eu creio que o Espírito Santo, que é o mesmo que fazia a obra aqui na igreja primitiva, vai continuar fazendo uma obra linda e sobrenatural no nosso meio, a igreja de Cristo Jesus desses últimos dias. Amém? Então, gente, Saulo, ele vai aspirar, né, pela morte desses que pertenciam ao caminho. Mas enquanto ele está indo para Damasco, algo acontece, um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que uma luz muito forte brilha ao redor dele. Ele vai cair no chão e ele vai ouvir uma voz. É interessante porque a gente, muitas vezes a gente ouve falar que Saulo caiu do cavalo, né? Ele estava indo para Damasco e ele cai no chão. A Bíblia não deixa claro que ele caiu do cavalo. Não sei onde é que ele estava, mas de fato ele caiu no chão. É só uma curiosidade, tá? Porque a Bíblia não deixa claro que ele estava a cavalo. Mas é fato que quando ele encontrou com o nosso Senhor Jesus, ali pessoalmente, né? Não é o Senhor Jesus encarnado, porque ele já havia sido glorificado, estava ao lado do Pai, né? À direita do Pai. Mas o próprio Senhor Jesus vai aparecer para ele ali, assim como vai aparecer para João também na ilha de Patmos, glorificado, e vai falar com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Lembrando que quem Saulo perseguia era a igreja, lembra? Os discípulos do caminho, os seguidores do caminho, eram os cristãos. Mas aqui a gente já entende que existe uma união profunda entre Cristo e a sua noiva. Que quem mexer com a noiva dele, mexe diretamente com ele. Ele vira para Saulo e fala: Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo vai falar: mas quem é o Senhor? Quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Não estou sabendo que eu estou perseguindo o Senhor, não, imagino, né, na mente dele. E aí o Senhor Jesus vai responder: sou Jesus a quem tu persegues. Então nós vamos entender que Saulo estava pela ignorância e cegueira espiritual, por mais que ele fosse um dos homens mais proeminentes dos judeus. Vou falar um pouquinho sobre Saulo aqui. Mas ele achou como um grande homem que ele estava ajudando ao Senhor, matando os discípulos de Cristo. Na verdade, ele estava perseguindo o próprio Deus, né, que estava agora revelando-se a ele por meio do Filho Jesus. Jesus vai falar: enquanto você, na sua cegueira espiritual, persegue a igreja, você está perseguindo a mim diretamente. Às vezes a gente quer defender a igreja de Jesus, e não estou dizendo que a gente não vai defender. A apologética é o quê? É a defesa da fé. Nós somos pessoas que defendem a fé genuína na palavra, não apenas uma religião. Que é isso, gente? Cristianismo não é religião. Cristianismo é um relacionamento que vem por Cristo Jesus. Ele veio para ensinar, não uma religião. Ele veio para fazer filhos de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus. A Bíblia diz: ele veio para o que eram os seus, e os seus, que era o povo de Israel, não receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então Jesus não veio para trazer uma religião, Jesus veio para trazer um relacionamento. Agora, por meio de Jesus, que é o caminho, nós saímos do lugar de inimigos de Deus, como nós vamos ver nas cartas de Paulo, para amigos de Deus. Nós vamos sair desse lugar de criaturas apenas para alcançar o status de filhos de Deus. Então nós precisamos entender que Paulo, mesmo que ele fosse um dos homens mais inteligentes daquela época, um dos primeiros judeus, ele estava cego espiritualmente.
E aí Jesus vai mostrar para ele: enquanto você persegue a minha igreja, você está perseguindo a mim. A Bíblia diz que ele eu acho interessante porque Jesus continua falando assim, ó: agora levante-se e entre na cidade, ali vão lhe dizer o que você deve fazer. E Deus falou comigo quando eu estava lendo isso. Eu pensei: Jesus, por que tu não disse de uma vez? Jesus está lá se revelando a ele. Aí ele fala: você vai entrar na cidade porque ali vai ter uma pessoa, ali você vai ouvir o que você deve fazer. A gente vai ver que Jesus vai falar com Ananias, que vai ser um homem piedoso, que vai encontrar ele ali e vai falar uma frase para ele. Eu pensei: por que Jesus não falou a frase? Nós vamos ver qual frase que é. E aí, gente, o que Deus coloca no meu coração? Tem coisas que tem a ver com Jesus. Nós vamos ter processos na nossa vida que vão ser relacionamentos aqui, ó, verticais, é nós e Deus, mas em toda a vida cristã não vai faltar o relacionamento aqui, ó, horizontal. A cruz né, vertical e horizontal. Vai ter coisas que Deus vai falar diretamente conosco e vai ter coisas que Ele vai escolher usar as outras pessoas para mostrar para nós mesmos que na nossa vida nós não caminhamos sozinhos. Nós precisamos das pessoas. Eu tenho tanta revelação da Bíblia que eu não preciso de ninguém. Nunca uma pessoa vai alcançar esse nível. Porque a multiforme graça de Deus se revela de maneiras diferentes. Vai ter coisa que Deus vai falar aqui para Soraya que Ele não vai falar para mim. E Deus vai falar para mim, não diretamente, mas através da vida da Soraya. Vai ter coisa que Deus vai falar para mim e não vai falar para minha mãe. Vai ter coisa que Deus vai falar para minha mãe e não vai falar para mim. Então é nessa dinâmica que o reino de Deus funciona, onde nós somos pessoas como membros, né? Essa mão não consegue se lavar sozinha aqui, né? Ela precisa do outro membro. Jesus escolheu assim: eu sou o cabeça, mas vocês como membros vão se ajudar. Vocês vão trabalhar unidos. Assim como tem as juntas, vocês precisam estar unidos para cumprir o que eu defini na terra, que eu também defini que não vou fazer sozinho, vou fazer com a ajuda de cada um de vocês. Amém? Então nós precisamos entender: a igreja é um corpo, cada membro tem sua função e cada membro é importante diante do Senhor. Isso é para que ninguém se glorie, isso é para que ninguém se isole, porque Deus ama a comunhão, gente. Eu vejo, tem dias que meus filhos estão brincando juntos, eu falo: meu Deus, eu não sei explicar a alegria que eu sinto quando eles não estão brigando nem competindo, eles estão brincando e se ajudando. E sempre que eu sinto essa alegria, eu sinto revelar de Deus. Filha, é assim que eu sinto também. Quando o meu povo coopera entre si e não disputa, não compete, não briga. Eu amo quando o meu povo se ama. Amém? Meus filhos. Então, de fato, o que acontece é isso. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor vai chamar ele numa visão e vai falar: Ananias. Ele responde: sim, Senhor. E Jesus vai falar com ele, né? Vá à rua direita, não é Benedito Valadares, né? Para quem mora aqui em Paradinhas, vai fazer sentido. Para quem não mora, vocês me perdoem, que eu não resisti. Vai à rua direita, lá na casa de Judas, e quando chegar lá, pergunte por um homem chamado um homem de Tarso chamado Saulo, né? Saulo era dessa cidade de Tarso. Ele está orando nesse momento. E Ananias, aí Jesus vai falar para Ananias: mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, que é você, Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Porque quando o Saulo, que achava que enxergava, que era muito douto, muito culto, muito inteligente, muito esperto, muito rico, esse Saulo, e é engraçado que eu acabei de falar de enxergar, e enxergando com outros olhos entrou, que Deus abençoe, viu? Esse Saulo que era rico, proeminente, inteligente, estudado, ele achava que enxergava, mas quando ele teve um encontro com Jesus, sabe o que aconteceu? Ele ficou cego. O que Jesus quer nos ensinar? O encontro com Jesus, ele vai mudar a nossa perspectiva. Aquilo que eu olhava, a maneira como eu entendia, a maneira como os meus olhos viam, agora, depois de um encontro com Cristo, eu vou ficar cego para as coisas que antes eu enxergava e vou passar a enxergar com outros olhos. Então nós precisamos, profético, né, eu falando sobre isso, e nós então entendemos que aquele que achava que era o melhor, o primeiro dos judeus, Paulo se refere assim, gente, lá em Gálatas
1,14. Ele excedia em judaísmo, ele era o primeiro entre os judeus. E ele teve que ter um encontro com Cristo para perceber que na verdade ele estava cego. Ele de fato fica cego por 3 dias, até que o Ananias vai lá pela direção do Senhor Jesus. E quando Ananias chega lá, na verdade, antes de Ananias chegar, quando ele ouviu essa instrução do Senhor Jesus, o que acontece? Ele vai falar com o Senhor Jesus: Senhor Jesus, o Senhor está me mandando, minhas palavras, tá, gente? O Senhor está me mandando ir orar para um homem que veio para me pegar, para pegar minha família, porque ele era um discípulo do caminho. Então, ele vai falar: olha, eu ouvi as coisas horríveis que esse homem vem fazendo com o teu povo santo em Jerusalém. Ele tem autorização para prender todos aqui em Damasco também que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, vai dizer então para Ananias: vá, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios. Saulo, gente, Paulo, na verdade, ele é chamado de o apóstolo dos gentios, que é aquele que ele não ficou em Jerusalém como os outros 12 apóstolos. Ele foi enviado em missões missionárias internacionais e foi plantando igrejas em diferentes países, inclusive até em todo o continente europeu ali, e na Ásia também. E ele então foi um missionário que teve esse ministério, né, internacional, de evangelismo internacional. Então Jesus já estava dizendo isso para Ananias: olha, eu escolhi ele como um instrumento para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como também ao povo de Israel. Versículo 16 é pesado, diz assim: e eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Aquele que até esse momento fez muitos cristãos sofrerem, de perseguidor, ele vai ser perseguido. Nós vamos ver no próprio capítulo 9. Gente, quando eu leio as cartas de Paulo, eu tenho vontade de chorar. Ele foi perseguido pelos seus próprios irmãos, ele foi perseguido pelos judeus, ele foi perseguido pelos gentios, ele foi perseguido, gente, por todos. Todo mundo, porque Jesus já estava avisando: eu vou mostrar para ele o tanto que ele deve sofrer pelo meu nome, para que ele entendesse: a minha graça te basta. Eu não estou dizendo que Jesus, que ele está pagando, não, gente. Se a gente pagasse pelos nossos pecados, ia cair fogo do céu e consumir cada um de nós agora. Mas Deus iria ali purificá-lo, Deus iria ali usar o perseguidor. Uma coisa que eu acho muito lindo é que a gente fala muito, nas lives, é como Deus chama improváveis. Saulo, gente, era um improvável. Deus lá na eternidade: quem que eu vou escolher para disseminar o evangelho? Já sei, vou escolher Saulo, que está tentando de todas as maneiras impedir o crescimento do reino. Deus, gente, eu estou falando aqui com as minhas palavras, mas Deus, na sua soberania, na sua misericórdia, ele alcança pessoas que nós, talvez muitos cristãos ali, ignorantemente, orassem pela morte de Saulo. Deus, leva o nosso perseguidor, né? Quantas vezes eu escuto pessoas falando: vamos orar para Deus matar o Lula. Gente, quantas pessoas talvez estivessem orando para que Saulo caísse no buraco e não chegasse em Damasco. Mas sabe o que aconteceu com aquele homem? Aquele que era perseguidor, aquele que era o mais improvável, se tornou o apóstolo que mais alcançou pessoas, o que mais escreveu cartas, o que hoje nós lemos Romanos, a gente morre de chorar, porque ele foi um instrumento do Espírito Santo para nos trazer tantas verdades tão profundas que nenhum outro apóstolo fez. Improvável. Então, que nós oremos para que as pessoas encontrem Jesus. Senhor, que o nosso presidente tenha um encontro pessoal com o Senhor, que transforme a perspectiva dele, que ele seja totalmente tomado pela tua glória, chegue ao pleno conhecimento da verdade, se arrependa das obras mortas e seja salvo, que ele aplique a justiça com a autoridade que o Senhor mesmo permitiu que ele recebesse, e que assim o povo brasileiro tenha paz. Amém? Boa tarde, Cacá, seja bem-vinda. Dona Piedade aqui conosco também. Que Deus te abençoe, Dona Piedade. Que Deus abençoe você também, Cacá. Então, gente, naquele momento, Ananias vai de fato dar aquela mensagem para Saulo, né?
e naquele instante algo semelhante a escamas começam a cair dos olhos de Saulo. Ele foi batizado e ficou cheio do Espírito Santo. Ele estava 3 dias sem comer e sem beber, e aquilo, depois que ele comeu, ele recuperou ali as suas forças. Amada, Deus abençoe abundantemente, Deus abençoe sua família e seu ministério. Amém. Me conta aqui seu nome para eu poder te chamar pelo nome também. Que Deus te abençoe, viu? A Soraya disse: hoje eu oro pelo presidente. Não conseguia entender isso. O Senhor Jesus, ele coloca em nosso coração amor pelas almas. É claro, gente, que Deus vai aplicar justiça. Mas a gente precisa orar para que a pessoa se arrependa, porque nenhum de nós iria desejar para o nosso pior inimigo uma eternidade de ranger de dentes e de sofrimento eterno. Pastor Almir Araújo, que honra para mim ter o Senhor aqui conosco, viu? Que Deus te abençoe também, pastor. Deus abençoe seu ministério também, sua família grandemente. Então, gente, nós precisamos olhar para as pessoas como o próprio Senhor olha. Talvez muitos orariam para que Deus aplicasse justiça ali na vida de Saulo, mas o Senhor queria aplicar misericórdia. E é claro, gente, que ele padeceu muito por causa do passado dele. Nós vamos ver no próprio capítulo 9 que as pessoas não reconheciam a conversão de Saulo. Eu falei com o Edmundo ali, meu marido, antes de vir para cá, eu comecei a falar: olha, eu mesmo ia ficar meio ressabiada, assim. Você se converteu, Saulo. Você é muito inteligente, eu tô achando que é uma armadilha. Deve ser uma armadilha, ele tá se infiltrando dentro da igreja para conhecer as nossas falhas, para nos destruir aqui de dentro para fora. Com certeza, muitos, com certeza não, a Bíblia está deixando claro, muitos não criam na conversão de Saulo. Tanto os judeus de fala hebraica, quanto os judeus de fala grega, que são chamados de helenistas, né? Nós precisamos perceber que por mais que Paulo viveu grandes coisas, ele também sofreu as consequências das escolhas do passado dele. Mas aí é muito lindo porque logo, a Bíblia diz, versículo 20, logo que ele se converteu ali, ele passou por aquele tempo ali, lá em Gálatas ele vai mostrar que ficou um tempo de aprendizado, mas ele começa a falar sobre Jesus nas sinagogas, a Bíblia diz logo, Atos 9:20, e ele começa declarando que Jesus é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados, mas perguntavam: mas não é aquele que vinha para perseguir os cristãos? Ele não veio aqui, não foi para levar a gente como prisioneiro? Então ficava sempre essa dúvida. E é muito lindo porque a gente vai ver que Deus então levanta Barnabé. E gente, Barnabé, nós lemos sobre ele no capítulo 4, né? No final do capítulo 4 mostra que Barnabé era um homem generoso. Ele era um levita que vendeu uma herdade, uma propriedade, e ele vai colocar todo o valor daquela propriedade aos pés dos apóstolos. Então a gente vai ver que ele era um homem generoso, e agora, gente, ele vai se levantar como uma ponte entre os apóstolos de Jerusalém, que não queriam receber Saulo, porque também tinham medo de Saulo. Ele vai fazer essa ponte, vai falar assim: olha, não, verdadeiramente ele se converteu, ele tem pregado corajosamente, ele é um homem de Deus, é cheio do Espírito Santo. E é muito interessante porque quando a gente estuda sobre Barnabé, a gente vai ver que, gente, como nós precisamos de Barnabés na igreja. Hoje em dia tem tantas pessoas que são tão críticas, que se levantam, tem tanta Evode e Sintique, né? Tem tanta gente brigando. Quando se levanta um Barnabé que vai falar assim: olha, eu vou ser uma ponte, eu vou ser um... Inclusive, o nome Barnabé significa filho do encorajamento, ou filho da consolação. Na minha versão fala encorajamento. Então ele era um homem que encorajava. Ele era um homem que ele não se levantou ali para criticar Saulo. Não, ele se levantou para ser uma ponte. Inclusive, quando ele vai para Antioquia, ele vai ser a ponte entre a igreja mãe, que era a igreja de Jerusalém, e a igreja de Antioquia. Então ele era esse, sabe? Que ficava ali interligando os lados e encorajando a igreja. Mais do que críticos, a igreja precisa de Barnabés. Pessoas que vão se levantar para ver o potencial das pessoas, para encorajar as pessoas, para estimular as pessoas. Nós precisamos de Barnabés. É interessante que antes disso, né, de Paulo chegando lá de Saulo chegando lá vou chamar Saulo porque ainda não falo da troca do nome dele.
chegando lá em Jerusalém, e como Barnabé vai ajudá-lo com os apóstolos, a gente vai ver que alguns judeus vão conspirar para matar Saulo, e lá em Damasco ainda, e aí Saulo ficou sabendo disso e chegou de noite. Eles tiveram que descer Saulo pela muralha da cidade num grande cesto. E aqui começa o que Jesus falou para Saulo: é necessário que ele saiba o quanto ele deve padecer pelo evangelho, pelo meu nome. O pastor disse: vou voltar para o trabalho, não poderia continuar assistindo. Desejo a todos os participantes uma ótima tarde na presença do Senhor Jesus. Amém, pastor. Que Deus também abençoe o senhor e seu trabalho, em nome de Jesus. Então, a gente vai ver, versículo 31, final dessa perícope, fala que a igreja tinha paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. E ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e era encorajada pelo Espírito Santo e crescia em número. Então, gente, a igreja, a Bíblia deixa claro que quem acrescentava as almas era o próprio Deus. Não são nossos métodos, não é o nosso carisma, né, de pastores, não é a estrutura da igreja, não é a capacidade dos ministros de louvor. Quem acrescenta as almas é o Senhor. O que cabe a nós fazer é aquilo que nós já lemos, né, num dos capítulos anteriores: permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração. Nós lemos aqui agora, a igreja andava no temor. Era um povo que temia a Deus, encorajada pelo Espírito Santo. Não é um povo que vai com suas próprias forças, porque não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Uma igreja que é liderada pelo Espírito Santo. E eu repito, o livro de Atos não deveria ter esse nome de Atos dos Apóstolos, como alguns intitulam, mas deveria ser Atos do Espírito Santo, porque a igreja primitiva, a igreja do primeiro século só viveu o que viveu porque o Espírito Santo encorajava, consolava, fortalecia, operava milagre e fazia com que as almas também se rendessem, e multiplicava ali o número de crentes. Amém? Pedro, então, agora a narrativa ela vai tirar um pouquinho do foco, né, Saulo, e vai enfocar agora, né, no nosso querido irmão apóstolo Pedro. Pedro viajava por toda parte até que ele chegou em Lida. Quando chegou lá, ele se deparou com um paralítico chamado Enéas. Já estava acamado há 8 anos, e então ele vai falar para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levante-se e arrume a sua maca. Na minha versão fala: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante e arrume a sua maca. No mesmo instante, ele vai se levantar. E muitos vão crer ao ver ali a restauração física desse homem. Olha que frase, eu amo essa frase. Que Jesus Cristo te dê saúde. Quando alguém te pedir oração, quando Deus te levar em hospitais, quando alguém estiver enfermo, Pedro e eu e você, não existe maior ou menor. O Espírito que age em Pedro age em nós. Nós só temos que ter a mesma fé de Pedro. Sabe, eu já falei muitas vezes para pessoas essa frase, que Jesus Cristo te dê saúde, mas quando eu li essa frase hoje, Deus mexeu um pouquinho comigo, porque ele não fala só Jesus Cristo te dê saúde, Jesus Cristo te cure. Ele já fala uma próxima frase de encorajamento, carregada de fé: levanta, arruma sua cama e ande. Levante-se e arrume a sua cama. O paralítico que ficava ali diante da porta formosa, mesma coisa. Pedro vai falar: o que eu tenho não tenho ouro nem prata, o que eu tenho isso eu te dou, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro já vai e já pega. A gente às vezes fica só na palavra, sabe? Que Jesus Cristo dê saúde. Às vezes a gente tem que falar e ajudar a pessoa. Às vezes a gente tem que falar e encorajar a pessoa: ó, Jesus Cristo te cura. Você pode parar, você não precisa dessa dipirona que você ia tomar, não. Você pode ter certeza que Jesus Cristo já te curou, e no domingo você conta o testemunho em nome de Jesus. Esse é um exemplo. Eu sei que tem que ter muita fé, gente. Falar de uma dor de cabeça é fácil. Outra coisa é falar assim: ó, Jesus Cristo cura teu câncer, porque Jesus falou comigo, o Espírito Santo me colocou aqui nesse hospital para dizer: teu câncer já está curado. Então se alegre, porque o seu testemunho está chegando. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito. Mas eu percebo que não é só uma frase.
existe um encorajamento que vem depois, existe uma ajuda que vem depois, que só falar, muitas das vezes, não demonstra a nossa fé. Pedro falou para aquele paralítico lá, que tinha mais de 40 anos, nascido já coxo, aquele que estava de frente à Porta Formosa. Ele falou: que eu tenho, se eu te dou, levanta e anda. E ele pega ele, já coloca ele de pé. Vocês entendem? É uma fé muito prática, que não é só carregada de palavras, mas em atitudes também. E aí, depois que Pedro, usado pelo Espírito Santo, né, vai falar aquelas palavras, Enéas vai ser curado, uma mulher muito importante para aquela comunidade vai morrer, que é a Dorcas, né, em grego Dorcas, mas o nome Tabita, aqui na minha versão tá sem acento, Tabita. Eu já vi Tabita também, se eu não estiver enganado, ou é Tabita mesmo? Eu até me lembro porque aquela menina que Jesus vai ressuscitar, ele vai falar Talita Cume, né? A filha do Jairo. Mas então, vamos falar Tabita, porque não tem acento aqui. Essa Tabita, essa Dorcas, ela era uma mulher muito boa, generosa, piedosa. A Bíblia diz que ela sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Então, o testemunho, temos falado tanto sobre isso, né? O testemunho de Dorcas para a comunidade, ele não era um testemunho só de palavra. Quando Pedro chega ali, as viúvas vão mostrar para ele os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito para elas. Ou seja, ela não era só uma mulher que aparentemente era piedosa. Os fatos comprovavam que ela era uma mulher generosa, cheia do Espírito e que fazia obras ali de caridade, enfim, que ajudava a comunidade. Então Pedro pede para que todos saiam do quarto. Ele vai orar, vai ajoelhar, vai orar e vai falar para ela: Tabita, levante-se. Nesse momento ela abre os olhos. Quando ela viu Pedro, ela senta. Ele então novamente, olha a fé prática, dá a mão para ela, ajuda ela a levantar, e aí em seguida chama os discípulos e as viúvas e apresenta aquela mulher que estava morta viva. Se creres, verás a glória de Deus. Lembra que Jesus falou: as mesmas obras que eu fiz, vocês vão poder fazer ainda maiores. Pedro, ele não é digno de ser adorado pelo aquilo que ele fez, porque ele só fez por meio do Espírito Santo, que é dado a nós, os que cremos no Senhor Jesus. Então Deus pode ressuscitar mortos? Pode. E eu creio que nos últimos dias nós vamos ver muitas manifestações poderosas do Espírito de Deus. Eis-me aqui, Senhor. A notícia vai se espalhar por toda a cidade e muitos vão crer no Senhor. Eu ainda estou no capítulo 9 e já passou 35 minutos. Ah, Jesus. Mas vamos lá, vou andar um pouquinho mais rápido agora. Nesse momento a gente vai ver, o enfoque continua em Pedro. A gente vai ver que Deus vai tratar com Pedro ali para ensinar para Pedro que o evangelho não era só para os judeus, como a Bíblia, os profetas já estavam deixando claro desde o início. Todas as nações iriam ser reunidas como um só povo, mas os judeus, eles sempre tiveram aquela coisa do orgulho judaico ali. Eles achavam, né, e de fato são o povo escolhido, mas aqueles que seriam escolhidos para que através deles as bênçãos chegassem em todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão. Mas tinha muito essa ideia judaizante ali, muitos judeus que se achavam melhores por seguirem a lei, melhores por terem o santo templo, melhores, mais religiosos, mais santos, né? É uma coisa, o orgulho, gente, é uma coisa terrível que a gente tem que lidar desde a queda do homem, né? O diabo foi expulso do céu por causa de orgulho, então a gente tem que vigiar. Uma coisa que é interessante é que Deus vai falar para Pedro a partir do capítulo 10 essa universalidade do evangelho. O evangelho, Pedro, não é só para vocês judeus. O evangelho é para todos, mesmo os que não seguem a lei. Mas eles são impuros, mas não considerem impuros aqueles que eu purifiquei. A Bíblia diz, antes fala de Cornélio, que era um oficial romano, do exército romano. A Bíblia diz que ele era um homem piedoso, dava esmolas generosas, sempre orava ao Senhor. E é muito lindo que um dia um anjo vai aparecer para Cornélio e vai falar essa frase, Cornélio, suas orações e suas esmolas subiram até Deus.
e Ele as guarda na memória, gente. Você já imaginou Cornélio ajudando as pessoas por Deus mesmo, por amor, por temor, por tremor, e abençoando pessoas e plantando na vida de pessoas e dando esmolas e orando, até que um dia um anjo de Deus aparece para ele: Cornélio, suas esmolas subiram, suas orações subiram, Deus as recebeu. Gente, isso é para nós um motivo para nos impulsionar a fazer. Às vezes a gente está fazendo, ninguém está vendo. Às vezes a gente está orando, ninguém está vendo. A gente está investindo em pessoas, em almas, no reino de Deus, e ninguém está vendo. Mas Deus vê. Como o anjo falou para Cornélio, Deus nos ensina pela palavra dele, que a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Deus está falando para nós: tudo que vocês fazem que é para mim, chega até mim. E eu sou galardoador daqueles que me buscam. Uma vez eu vi um pastor, Hernando Santos, falar que a oração é como um depósito num banco. Você vai depositando, vai depositando, vai depositando. Às vezes você não vê, tá até rendendo lá, né? Você guarda lá no título de capitalização, não é? Você não tem nem acesso ao dinheiro. Mas ele tá lá, ele tá rendendo, tá rendendo. Na hora que a gente menos espera, a gente saca. Não deixem de orar. Não deixem de ser piedosos. Como Paulo vai falar lá aos Gálatas: olha, não deixem de fazer o bem, porque ao seu tempo vocês escolherão. Não deixemos, gente, porque se chega até Deus, isso nos basta. Oi, Ideia, seja bem-vinda. Boa tarde, Dona Piedade, Deus te abençoe também. Paz do Senhor Jesus, amada. A Vivian está aqui conosco também. Deus te abençoe também poderosamente. Ah, isso é muito forte. O Cornélio, ele não era um judeu, ele era um romano. Por que eu estou dizendo isso? Para enfatizar. Deus vai usar a vida desse homem piedoso para provar que o evangelho é também para os gentios. Gente, os romanos eram odiados pelos judeus. Eles são o povo que vieram aqui, que muitos judeus foram dispersos, né? Inclusive Paulo, estudando sobre ele era um dos judeus da dispersão. Ele era judeu, mas por causa da perseguição talvez de Roma ali, ele teve que ser disperso. A família dele foi dispersa. Tinha muitos judeus que moravam em diferentes países do mundo por causa de toda a perseguição, do exílio romano, assim como aconteceu do exílio babilônico. Ele era judeu, circuncidado, era da tribo de Benjamim, mas ele nasceu em Tarso, uma cidade importante da Cilícia. Então, imagina que os judeus odiavam os romanos. Era um povo que entrou para dominar sobre eles. Era um povo rude, um povo que maltratava, que empobrecia, que tirava-lhes a sua identidade, que governava sobre eles quando eles eram filhos do Altíssimo, né? Quando eles eram uma nação santa. Então, o que Deus está usando Cornélio para mostrar para Pedro? Pedro, até eles, até os romanos, até os gregos e todos os confins da terra, de toda tribo, raça, cor, língua, nação, todos que creem, todos os que creram em mim, eles vão entrar e fazer parte dessa família, independente se eles foram circuncidados, se eles são da família de Abraão. E as coisas do Espírito, elas são tão específicas, detalhistas, detalhadas, porque Deus, ele faz as coisas tão certo. Gente, se tá tudo dando errado, sabe quando você começa um negócio e, não tô dizendo de perseguição, não, tô dizendo assim, tudo que você planejou, tá tudo dando errado, reavalia, porque pode ser que Deus está te mostrando que não é de Deus. Tem coisa que é perseguição pra gente continuar, mas, gente, as coisas que são de Deus, elas são muito, sabe, elas encaixam perfeitamente. Por que eu tô dizendo tudo isso? Porque um anjo vai aparecer para Cornélio e vai falar para Cornélio para enviar lá para a casa de Simão, onde Pedro estava ali hospedado, e vai pedir para que ele mande homens para ir buscar Pedro. Vai dar a localização exata onde Pedro está e vai falar que é para buscar. Enquanto isso, Deus está falando com Pedro lá na casa de Simão. Já era meio-dia, Pedro estava até com fome, inclusive. Ele começa a orar lá no terraço, e aí ele tem essa visão, uma visão onde ele vê um lençol descendo. Pedro vê o céu aberto, um lençol desce com todo tipo de
Animais, répteis e aves. Lembra da lei que nós lemos lá em Levítico? Tinha muitas aves, muitos animais que eram considerados impuros. Ah, se esse animal não tem escama, impuro. Se esse animal tem a pata fendida, se esse animal... Então tinha toda uma lei sobre os animais que eles poderiam comer e não. Só que naquele lençol que Pedro está vendo descer, tinha todo tipo de animais, puros e impuros. E então uma voz vai falar para Pedro: Pedro, levanta, mata e come. Pedro fala: eu? Nunca! Jamais! Eu nunca comi nada que fosse considerado impuro ou impróprio. E aí a voz vai completar: não chame de impuro o que Deus purificou. Pedro, não chame de impuro o que Deus purificou. Essa visão vai acontecer por 3 vezes. Quando ele ainda refletia sobre a visão, o Espírito Santo fala assim, ó: 3 homens vieram procurar. Levante-se, desça e vá encontrar com ele. Tá vendo como que tudo foi muito orquestrado para ser muito certo? Deus não deixou dúvida daquilo. Deus enviou um anjo para falar para Cornélio. Cornélio manda buscar Pedro. Deus prepara Pedro com os detalhes, porque senão Pedro não iria. Gente, os judeus não podiam se assentar com os gentios. Eles não poderiam comer uma refeição com os gentios. Pedro vai até falar isso. Olha, quando ele volta desse caso com Cornélio, que eu vou terminar, a igreja de Jerusalém fica lá: ai, mas você entrou na casa de gentio e até comeu com eles. Não era permitido na lei dos judeus que eles fizessem aquilo. Eles não podiam se assentar e tomar a parte ali na mesa com os gentios. Só que Deus preparou Pedro. Ele teve a visão 3 vezes. Quando ele acabou de ter a visão, meditando sobre a visão, Deus fala, o Espírito Santo fala para ele: 3 homens vieram aqui procurar. E aí, de fato, Pedro desce, os homens chegam, e aí ele vai lá para a casa de Cornélio. Ele até fala disso no versículo 28. Vocês sabem que nossas leis proíbem que o judeu entre no lar gentio como esse, mas Deus me mostrou que não devo mais considerar alguém impuro ou impróprio. Então as coisas foram todas muito organizadas e ajeitadas, e Deus estava mostrando ali. Inclusive, lembra que eu falei por que eu não entendi, por que Jesus não falou tudo para Paulo? Ele usa Ananias. E aí Edmundo falou uma coisa interessante que eu fiquei pensando: Ananias ia ser mais uma prova da conversão de Saulo. Se o contato de Saulo com Jesus fosse só aquele ali, o ministério dele começasse assim, sem a ajuda de ninguém da igreja, aquilo poderia ter gerado muitas dúvidas, mais dúvidas ainda. Mas tinha o Ananias para falar: não, o próprio Senhor veio aqui, falou para mim que era importante que eu falasse para ele o quanto ele deveria sofrer pelo evangelho, que Deus escolheu ele para ser um instrumento para pregar para os gentios. Tá entendendo como que Deus, gente, na sua infinita sabedoria, ele orquestra um plano perfeito e ele sabe de tudo. Então Deus orquestrou tudo aqui para provar que os gentios também eram dignos. Enquanto Pedro estava falando ali com Cornélio, pregando sobre Jesus, sobre como Jesus é de fato juiz de todos, o que acontece, gente? A Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, aquele povo não tinha nem sido batizado nas águas, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo veio sobre todo mundo. Ai, Jesus, que coisa linda, meu Deus do céu. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos que acompanhavam Pedro ficaram admirados, porque perceberam que o dom do Espírito também havia sido derramado aos gentios. Por quê, gente? Porque aquele povo começou a falar em outras línguas e louvar a Deus. E aí Pedro falou: como que eu vou me opor ao Espírito Santo? Gente, vamos batizar esse povo aqui. Como que eu não vou batizar alguém que o Espírito Santo já batizou? E ali Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram que Pedro ficasse com eles mais algum dia. É um caso específico onde eles foram batizados primeiro com o Espírito Santo, depois foram batizados nas águas. Por quê? Era o sinal que era necessário, para não ter dúvida, sabe? Aquela coisa de: ai, não sei se eu devo batizar eles porque ele é romano, ele é um oficial romano ainda, a família toda romana. Não tem dúvida, Pedro, o Espírito Santo já escolheu isso. Como é que você vai se opor à obra de Deus?
Quando Pedro volta, ele encontra essa barreira lá em Jerusalém, né? O povo falando, você sentou com gentis, não sei o quê. E aí ele vai contar tudo, como ele viu o lençol, como que Deus falou aqui, Deus falou com ele com tal, quando o Espírito Santo veio. E a igreja então parou ali, né, desse levante contra Pedro e começou então a se alegrar por crer de fato que o Espírito Santo também iria alcançar os gentios. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos por causa da perseguição do Atos 8:1, eles estavam então pregando a palavra até que os discípulos de Cirene começaram a anunciar aos gentios as boas novas lá em Antioquia. E, gente, a Antioquia, quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. O Barnabé que nós tantos falamos, né, que era um encorajador, um homem generoso, que ficou ali ajudando Paulo. A gente vai ver no princípio. Gente, é muito lindo isso, porque Barnabé não escreveu nenhuma carta. Ele não é tão famoso quanto Paulo. A gente não vê falando de nenhum sinal maravilha, mas sem Barnabé não tinha Paulo. E eu sei que é o Espírito Santo que faz tudo, mas vocês conseguem entender que Barnabé que ajudou Saulo ali, no início ali da vida dele, inclusive nas primeiras viagens missionárias, a gente vai ver a gente vai ver o nome assim, Barnabé e Paulo foram. Porque Barnabé era o principal até então, mas Barnabé foi um encorajador. Ele impulsionou Paulo. Ele não era uma pessoa que criticava, que matava o ministério dos outros. Não, ele era um encorajador. Barnabé vai ser enviado para Antioquia. E quando ele estava ali, ele vê a demonstração da graça de Deus. Aqueles gentios que estavam pregando a palavra, gente. Nasceu em Antioquia uma igreja, que foi a maior igreja multiétnica daquele tempo. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém era composta principalmente pelos judeus. Tinham os judeus de fala grega também. A gente vai ver que teve aquela confusão, que os apóstolos teve que levantar o Estevão, o Filipe, né? Aqueles homens que foram os diáconos. Mas era uma igreja que tinha muitos judeus. Agora, a igreja de Antioquia era uma igreja enorme, que tinha majoritariamente gentios. Quando Barnabé chega lá, ele se alegra. Oi, Aparecida, seja bem-vinda, querida. Quanto tempo que eu não te vejo, Deus te abençoe, viu? Depois você aparece lá na igreja, viu? Aqui no Padre Libério. Saudade de você. Então, gente, aquela igreja cresceu, Barnabé ficou ali. É uma igreja, gente, muito importante, porque foi a primeira igreja a enviar missionários para uma evangelização no exterior. Então ela evangelizou além dos limites judaicos, marcando o início da expansão do evangelho. Foi nessa igreja de Antioquia, formada majoritariamente por gentios, que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Uau! Essa palavra cristão significa aquele que pertence a Cristo, ou aquele que se dedica a Cristo. Foi nessa igreja de gentios que aqueles que eram seguidores do caminho vão ser chamados pela primeira vez, de cristãos. Uau! Naquele tempo, alguns também, inclusive, gente, quando Barnabé foi enviado lá para Antioquia, ele vai incentivar os irmãos a permanecerem fiéis no Senhor. Tá vendo como ele era um encorajador? Barnabé, versículo 24, capítulo 11, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi até Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Saulo, tem uma obra para você, meu filho. Nós temos uma igreja em Antioquia, você não acredita, um povo cheio de fé. Nós precisamos estar ali para apoiar aquela igreja que está crescendo cada dia mais. Barnabé chamou Saulo para ir para essa igreja de Antioquia, uma igreja grande. Fazia parte das das maiores sedes do cristianismo, né? Jerusalém, Antioquia, Roma, e tem a outra que eu esqueci agora, começa com A também. Deixa eu achar aqui que eu pesquisei um pouquinho sobre ela. Antioquia, igreja primitiva.
Eu vi no Wikipédia, deixa eu achar aqui. Enfim, eram 4 principais igrejas que eram a sede, né, do evangelho, do cristianismo, e uma dessas igrejas é essa. Aqui Barnabé foi enviado pelos apóstolos de Jerusalém, depois ele leva Saulo. Aí um profeta chamado Ágabo, alguns profetas vão viajar de Jerusalém para Antioquia, e um desses profetas vai se colocar em pé numa das reuniões e vai declarar, né, vai profetizar uma grande fome que viria sobre todo o mundo romano, e que de fato aconteceu. Então ali a igreja já começou a juntar recursos que foram enviados por meio de Barnabé e Saulo aos presbíteros da Judéia. Amém? Deixa eu só achar aqui. Escola de Igreja. Gente, na hora que eu procurei a primeira vez, foi tão fácil. Não achei. Mas eram as 4 igrejas. Deixa eu escrever desse jeito aqui, ó. 4. Eu até li assim: SES, Antioquia, Roma, Jerusalém. Qual que é a outra? Me lembra aí, colega. Alexandria, sabia que começava com A. Então essas igrejas aqui tá até Constantinopla também. As 4 sés antigas mencionadas, juntamente com a que está faltando para completar o grupo principal, são as que formavam a pentarquia, as 5 principais sés do cristianismo primitivo. E aqui Antioquia está em primeiro lugar, não sei se com relação a tamanho ou importância. Mas foi uma grande igreja, gente, recheada de pessoas que nem eram judias, gentios, para que se cumprisse a palavra que fala que o evangelho era para alcançar todos, toda língua, tribo, raça, nação. Jesus veio e morreu por todos, amém? Todos que o receberem vão ter o direito de ser chamados filhos de Deus. No capítulo 12, nós vamos o 12 e o 13 agora. O capítulo 12, a gente vai ver a história do Herodes Agripa. Esse Herodes Agripa, ele é o Herodes Agripa I. Ele é o neto daquele Herodes horroroso. Falo horroroso porque ele era um homem muito mau, que matou todas as crianças com menos de 2 anos na época do nascimento de Jesus. Esse Herodes que matou as crianças de 2 anos para baixo, os meninos, era o Herodes o Grande. Depois vem o Herodes Antipas. Isso, Antipas, que foi aquele que mandou matar o João Batista. Depois vem esse rei Herodes aqui, que é o Agripa I, porque nós vamos ver outro Herodes, Agripa II, escutando Paulo, um discurso de Paulo. Esse Herodes Agripa, ele vai ser um rei muito, ele tinha ele tinha uma autoridade muito grande sobre muitas cidades, e ele vai começar a perseguir algumas pessoas da igreja. Inclusive, ele passa ao fio da espada o nosso irmão, o apóstolo Tiago, aquele que era o irmão do apóstolo João. O Tiago foi o primeiro mártir de apóstolo, né? O primeiro mártir mencionado aqui é Estevão, mas dos apóstolos ele é o primeiro mencionado aqui na Bíblia. Quando esse Herodes vê que o povo gostou, que ele conquistou a alegria dos judeus, quando Tiago foi morto, ele prende Pedro. Ele vai prender Pedro durante a celebração da festa de pães sem fermentos, vai lançar ele na cadeia, sendo cuidado, esse Pedro estava sendo cuidado por 16 soldados, 4 escoltas de 4 soldados. Mas, capítulo 12, versículo 5, enquanto isso, a igreja orava fervorosamente por Pedro. Meu Deus, gente, nós temos que entender uma coisa: a disciplina da oração, ela não é só uma disciplina para fortalecer a nossa fé. A oração é uma arma espiritual poderosa. A oração, nós temos falado tanto da oração, né? Vocês sabiam que a oração faz bem para o cérebro? Eu já vi estudos sobre como que trabalha no córtex pré-frontal de maneira a nos ajudar a tomar decisões. A gente sabe de tudo que é físico da oração. A oração nos ajuda porque em tantas coisas físicas, mas vamos falar das coisas espirituais? Gente, a oração abre porta que nós não acreditamos. A oração, ela resolve brigas espirituais que a gente nem vê. Oração é uma arma. A oração é fundamental na vida do cristão para fortalecimento. Mas você quer ganhar batalhas espirituais? Ore.
ore mais, sabe? Nós temos que orar todo dia, amém. Mas você está passando por uma batalha muito forte, aumenta a oração. A igreja orava fervorosamente por Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava sofrendo muito na prisão, só que não, ele estava dormindo. Ele estava dormindo, preso com 2 correntes, quando de repente uma luz brilha na cela e um anjo do Senhor aparece para Pedro. Ele vai tocar no lado de Pedro e falar: oi, depressa, levanta. Nesse momento as correntes caem. Tá vendo o poder da oração? As correntes caem dos pulsos de Pedro. E o anjo vai falar com ele então: vista-se, calça suas sandálias, vista sua capa e me siga. Pedro o tempo todo estava achando que era uma visão, que ele estava dormindo e que estava tendo uma visão, que ele iria apontar para alguma coisa profética, como aquele lençol lá. Só que não era uma visão, estava acontecendo de fato. Quando eles passaram por todos os 16 soldados, eles chegam até um portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu sozinho para eles. Vocês têm noção, gente, do tanto de porta que a oração abre? A oração abre portas espirituais, a oração abre portas físicas. Você precisa de uma porta de emprego, você precisa de uma provisão de Deus. A oração quebra correntes e abre portas. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua até que subitamente o anjo o deixou. Quando Pedro caiu em si, ele falou assim: é sério mesmo, eu estou liberto da cadeia. Eu fui libertado por um anjo. Eu vi uma porta abrir do nada. Eu vi as cadeias cair. Eu vi os guardas não me verem. Meu Deus. Quando ele chega na casa da mãe de João Marcos, Marcos é esse evangelista, né, que escreveu o Evangelho de Marcos. A Bíblia diz que os irmãos estavam na casa de Maria, a mãe dele, e reunidos para orar. Quando ele bate, uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela ficou tão feliz que ela viu Pedro que ela nem acreditou. Não acredito. Largou ele lá sozinho do lado de fora e corre para dentro para contar para as pessoas. Alguns não entenderam, falaram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuava batendo, então por fim abriram a porta de fato e ele fez um sinal para todo mundo se acalmar e falou: deixa eu contar para vocês. Calma, gente, deixa eu contar. Um anjo apareceu e ele vai contar tudo o que aconteceu. E aí ele vai mandar as pessoas contarem para Tiago, que é irmão do nosso Senhor Jesus, que se tornou um grande líder, né, da igreja naquela época, e para os outros irmãos. E então ele foi para outro lugar. Quando amanheceu, que descobriram que o Pedro havia fugido, o Herodes Agripa, ele vai mandar matar, executar todos aqueles que perderam um prisioneiro tão importante como Pedro. Gente, é interessante porque eles oravam por Pedro, mas quando Pedro chegou, eles ficaram tão maravilhados, porque eu acredito que eles oraram, mas eles não esperavam que a oração ia ser tão rápida, sabe? Que Deus ia atender a oração tão rápida. Gente, mesmo com a nossa fé pequena, a oração ela pode alcançar sobrenatural e o milagre. Jesus falou: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder falar para aquele monte: sai daí e aparta-te do mar. E ele vai obedecer. Aquele povo ficou tão eufórico, tão feliz, talvez porque eles nem imaginavam que uma oração ia ser atendida tão rápido. Amém? Só que nós vimos o Herodes, né? Nós vimos o Herodes o Grande, que mandou matar os meninos, né? 2 anos para baixo, tentou matar Jesus de todo jeito. Tentou matar Jesus, presta atenção. Nós vimos o Herodes, o Antipas, né? O Antipas que mandou cortar a cabeça de João Batista, que decapitou João Batista. E nós estamos vendo o Herodes Agripa, que mandou matar Tiago, que prendeu Pedro. Os outros 2 Herodes, nós não vemos o juízo. Mas esse Herodes aqui, Deus deixou registrado que o juízo de Deus chegou na vida dele. É interessante porque o rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom. O versículo anterior fala que ele saiu da Judéia e foi passar um tempo em Cesareia. Ele estava com raiva do povo de Tiro e Sidom, só que essas 2 cidades se uniram para tentar reconciliar com o rei, porque elas dependiam das terras do rei para obter alimento. Então, elas conquistaram o apoio do Blasto, que era um assistente pessoal do rei, ou um camareiro do rei, e conseguiram uma audiência com o rei. No dia marcado, Herodes apareceu lá com seus trajes reais, sentou no seu trono e fez um discurso para ele.
E o povo ovacionava, gritando: "Ah, é a voz de Deus!" Mas, gente, ele não é um homem, ele é Deus. Isso não é, o que nós estamos escutando aqui não é voz de homem, é voz de Deus. E quando eu estava lendo isso aqui, eu até não achei isso em nenhum lugar, mas eu entendi isso. Vê se vocês entendem também. Aquele povo estava bajulando o rei. Eu entendi assim. Eles precisavam das terras do rei porque precisavam de alimento. Eles custam conseguir uma audiência, conseguem ali através de Blasto. Quando o rei vem e senta ali para conversar com eles, eles começam a bajular ele. Você não é um Deus, você não é um rei, você é um Deus. Que palavra é essa? Que autoridade, que sabedoria é essa? E nisso aí que Herodes morreu. No que? Ele se exaltou. Nesse instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Ele reteve a glória para ele mesmo. A glória que é só de Deus, ele pegou para si. Naquela mesma hora, Herodes foi ali, um anjo foi ali e o feriu. E ele foi comido por vermes e morreu. Gente, o historiador Flávio Josefo vai falar sobre isso, é um grande historiador do primeiro século. A gente vai ver em muitas outras fontes também que ainda demorou 5 dias para ele morrer. Só que naquele exato momento o rei começou a reclamar de fortes dores estomacais. Que, gente, de fato ele teve uma doença, que ele tinha um parasita que comeu ele de dentro para fora. Ele foi comido por vermes e morreu. Sabe, quando a gente se exalta, a gente não percebe o orgulho. Sabe o que o orgulho faz e a gente não percebe? Ele nos destrói de dentro para fora. Herodes que mandou matar o Tiagão, Herodes que mandou prender Pedro, morreu. Ele queria parar o evangelho. Só que o versículo 24 do capítulo 12 fala assim: enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Ô, gente, agora que eu tô pensando, eu precisava ir até o 13, mas eu não preparei o 13 não, mãe. Eu nem li o 13. Vai ter que ficar pra semana que vem, vocês me perdoam, viu? 9, 10, 11, 12. Acabei fazendo 4. E fiquei tranquila, terminei mais cedo. Falei, nossa, hoje eu terminei mais cedo. Perdão. Então, na semana que vem eu faço a divisão colocando 13 junto lá com... Deus, o Espírito Santo vai dar graça. Não ia dar muito tempo também, que já é 15 e 4. Mas, enquanto o evangelho estava tentando ser impedido, né? Estava tentado a ser impedido por um rei físico, nós vamos ver que o verdadeiro rei nunca sai do controle. Ele é soberano. Esse capítulo vai mostrar o contraste do poder de reis humanos e a sabedoria e a soberania de Deus. Eu me lembrei do Egito. Vocês lembram que a perseguição ali, o faraó queria matar, só que quanto mais o faraó perseguia, mais o povo multiplicava? A perseguição da primeira igreja foi assim também. Quanto mais eles eram perseguidos, mais o evangelho se espalhava. A palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram para Antioquia, levando consigo João Marcos. Amém? É isso que eu queria falar hoje. Que Deus abençoe vocês e que nós venhamos trazer para os nossos dias tudo que nós aprendemos aqui. A oração fervorosa como uma arma de guerra. Nunca nos exaltar. O Senhor Jesus deixou muito claro: quem se exalta vai ser humilhado. A glória é toda de Deus. Isso, ninguém pode parar a obra do Senhor. Se o Senhor determinou, gente, esse Herodes, ele era, de todos os outros Herodes, o mais poderoso. Ele recebeu, pelo que eu pesquisei aqui, autoridade sobre quase que toda aquela região. Mais do que o seu pai, mais do que o seu avô. Mas ele morreu comido de bicho, gente. Deus deixou tudo isso registrado para a gente lembrar que ele era só um rei humano. Existe um rei que é de fato soberano. O que ele determinou, ele vai fazer. E se nós quisermos participar, isso é um privilégio nosso. Participar da obra de Deus na terra. Amém? Que Deus abençoe vocês. Deixa eu dar honra aqui para quem ficou até o final. A Cacá ficou até agora, a Sossô, a Deia, a Ivonete entrou lá no inicinho, né, juntamente com a irmã Maria.
com a Chiquinha. A minha mãezinha também, beijo pra você, pra dona Lenice, as outras pessoas que estiverem aí também, que espero que tenha sido edificante pra vocês a live. A dona Piedade também, companheira de longa data. A Elisa, a Rose, obrigada, viu, irmãs abençoadas. E a Aparecida também, que ficou até o final. Deus abençoe vocês grandiosamente, que o Espírito Santo revele pra vocês como aplicar tudo que nós falamos aqui, tudo que nós lemos na vida prática de vocês. Porque agora que vocês sabem de todas essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? É a Maria Luísa. Então, beijo. É duas? Maria e a Luísa? Ou é a Maria Luísa? Que bom que foi bênção, Rose. É tão bom falar da palavra de Deus, né? E Atos, gente, é tão poderoso. Ai, é tão difícil passar assim rápido por tantos capítulos poderosos. Está aqui também. Ah, tá. Maria e Luísa, né? Que Deus abençoe vocês, viu? Grandiosamente. Não, é uma. Que o seu fim de semana seja de grande alegria. Ah, falando nisso, Sossô. Deixa eu comentar uma coisa com vocês que eu vi aqui. Ó o Espírito Santo usando, ó. Usando a Sossô aqui. Só uma coisa que eu queria comentar com vocês. Quando o Felipe estava lá em Samaria... Deixa eu achar aqui. Isso. Quando Felipe estava lá em Samaria, o que aconteceu quando eles receberam o Espírito Santo? A Bíblia diz lá no 8:8, houve grande alegria naquela cidade. Aí, não é uma, Piedade saiu. Ah, então tá bom, mãe. Deus abençoe, viu? Quando Felipe estava pregando em Samaria e eles receberam o Espírito, houve grande alegria naquela cidade. E hoje nós lemos, quando Cornélio recebeu o Espírito Santo também, a Bíblia diz que eles foram cheios de alegria. Deixa eu só achar aqui que eu escrevi, mas não estou achando aqui agora. Gente, eu guardei aqui, não estou achando. Achei que eu tinha destacado aqui. Não, perdão. Perdão. O que eu queria comentar... Gente, eu não falei sobre o eunuco. Era pra eu ter falado sobre o eunuco. Ontem eu não falei sobre o eunuco, gente. Ô, Jesus Cristo. Lembra que eu falei no capítulo 8 que Felipe foi para Samaria? E aí quando ele estava lá em Samaria... Deixa eu mostrar para vocês. Antes dos apóstolos chegarem, olha o que aconteceu. Olha, com a chegada do evangelho, houve grande alegria. E quando o eunuco vai receber ali de Filipe o evangelho também, a explicação, ele também vai ser cheio de alegria. Eu vou ter que deixar para falar sobre isso semana que vem, gente, já tá tarde. Semana que vem eu falo sobre isso. Deixei aqui para falar de Judas desde ontem, que eu falei na live de terça-feira, que eu ia explicar por que aqui tá falando que quem comprou o campo foi o próprio Judas. Não falei de Judas, não falei de Filipe e o eunuco, e esqueci o capítulo 13, para vocês saberem que eu sou humana e pecadora e falha. Mas aí, se o Senhor Jesus permitir, semana que vem a gente fala desses assuntos, tá bom? Mas o que eu achei muito lindo é, com a chegada do Espírito Santo, gente, a alegria. A chegada do evangelho em Samaria encheu aquele povo de alegria. A chegada do evangelho para o eunuco encheu eles de alegria. Sabe, se tem uma pessoa carrancuda e infeliz, eu posso dizer com certeza que ela não está cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo produz em nós alegria. Não estou dizendo que nos dias maus a gente vai ficar assim, não, mas o reino de Deus é justiça, paz, que a igreja tinha paz, lembra? Justiça, paz e alegria no Espírito. Sejam cheios da alegria do Senhor. Amém? Eu tô com crédito ainda, então tá bom. Espero não ficar no negativo. Depois a gente fala então sobre Judas, sobre Filipe com o eunuco, que eu acho importante meditar um pouquinho. E agora nós vamos falar sobre as viagens missionárias de Barnabé com Paulo. E vai ser bênção. Que Deus abençoe vocês e até segunda, se Jesus permitir. Não deixem de ler e de meditar na palavra durante o final de semana, viu? Deia, qual versículo que? Da alegria? O que eu falei da alegria, que me chamou a atenção, é o 8:8. Vou escrever aqui, Atos 8:8. E com o eunuco também, Atos 8:39.
E é interessante porque o eunuco, nessa hora que ele foi embora cheio de alegria, Filipe já tinha sido arrebatado pelo Espírito Santo. Imagina isso, que o Espírito Santo pegou aquele homem e transportou ele. Gente, o nosso Deus não é gente, não. Ele é muito poderoso. Mas Filipe, o eunuco ficou sozinho, aquele que ajudou ele não estava mais lá, mas agora ele tinha alegria. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Nós não dependemos dos apóstolos, dos pastores, dos bispos para ter a alegria. Todos nós podemos ter a alegria do Espírito. Amém? Que Deus abençoe vocês. Beijo e até segunda, se Jesus permitir. Tchau, tchau.